A ex-mulher traidora virou nossa filha contra mim e não falou comigo por um ano. Depois fingiu estar falida para desistir da custódia para sua vida de férias. Vou direto ao assunto. Então, minha filha Jenny, 17 anos, parou de falar comigo, 44 anos, no ano passado, bem no meio do processo de divórcio. Eu não tinha ideia do porquê e até perdi minha custódia dela durante a batalha legal porque ela insistiu que queria ficar com a mãe dela, minha ex-esposa Cheryl, 42 anos, e não comigo. Ela disse que era porque se dava melhor com a mãe do que comigo, mas isso era uma mentira descarada, porque Jenny sempre esteve mais do meu lado. A mudança aconteceu de repente e sem explicação. Eu nem cheguei ao fundo da questão porque ela se mudou e começou a morar com a mãe logo após o início da batalha pela custódia e não falava muito comigo, a menos que fosse sobre coisas importantes. Eu estava desolado e tentei várias vezes reconquistá-la, mas ela foi muito clara sobre o que queria, e era morar com a mãe. Depois de algum tempo, parei de tentar. Depois do divórcio, ainda tinha direitos de visita, mas ela me disse que não queria me ver mais, não depois do que quer que tivesse acontecido com a mãe dela. Eu não entendia a que ela estava se referindo, porque eu não tinha feito nada, foi Cheryl que me traiu e por isso estávamos nos divorciando de qualquer maneira. Então, tentei que ela me explicasse, mas ela me bloqueou. E quando tentei visitá-la no novo endereço de Cheryl, minha ex-esposa me disse que eu não era bem-vindo lá. Então, apesar de ter o direito de ver minha filha, eu não conseguia nem vê-la, quanto mais falar com ela, por quase um ano. Pensei em voltar e lutar por ela legalmente, mas não queria arrastar minha filha para outra batalha legal, porque na primeira vez, isso a afetou emocionalmente o suficiente. Então, aceitei meu destino, mesmo que fosse péssimo, e não disse nada, mesmo que estivesse sendo privado de qualquer tempo com minha filha. Mas há alguns dias, Jenny finalmente apareceu na minha porta com todas as suas coisas, e a primeira coisa que ela fez foi me dar um abraço apertado assim que abri a porta. Não fiz perguntas e apenas a deixei entrar, porque estava muito feliz em vê-la depois de um ano inteiro longe da minha única filha. Ela e eu nos sentamos quietos, e depois de um tempo, ela me contou a verdade sobre por que havia tomado o lado de Cheryl no divórcio e parou de falar comigo, apesar de saber que a mãe havia me traído. Aparentemente, minha ex-esposa disse a Cheryl que eu era emocionalmente tóxico e costumava atacá-la verbalmente por coisas pequenas sempre que Jenny não estava por perto. Ela me pintou como uma pessoa tóxica, insegura e geralmente horrível, que desligava esse lado meu sempre que Jenny estava por perto. Para provar o ponto dela, ela mostrou a Jenny um bate-papo onde eu insistia para que minha esposa usasse um suéter em um evento de trabalho, mas não contou a ela o contexto por trás disso, então parecia que eu estava controlando, em vez de estar preocupado com o que havia acontecido. Eu disse a Cheryl para usar um suéter porque estava congelando e ela estava usando um casaco muito fino que não a protegeria do frio. Mas ela disse a Jenny que eu tinha dito aquilo para controlar o traje dela e garantir que ela não chamasse muita atenção masculina. Depois, outro screenshot de uma conversa onde eu discutia com ela sobre uma vez que ela flertou um pouco demais com um amigo meu na minha frente. Ela insistiu que estava apenas sendo amigável e que eu havia interpretado mal a situação. Mas eu sabia o que tinha visto e estava muito chateado com isso, então fui muito rude com ela no screenshot, o que, é claro, Cheryl usou a seu favor e fez minha filha pensar que ela era inocente e que eu era quem estava ficando bravo por nada. Havia várias outras conversas que Cheryl mostrou a ela, completamente fora de contexto, e não é de admirar que, depois de quase 9 ou 10 delas, Jenny estivesse convencida de que eu era o cara que sua mãe lhe disse que eu era, e não o cara que ela própria conhecia há 16 anos. Então, ela tomou o lado da mãe no divórcio sem nem me dar a chance de explicar e contar a ela a verdade. Fiquei decepcionado que ela acreditasse na mãe, mas, novamente, ela tinha apenas 16 anos e era muito impressionável. Mesmo que tivesse tido um relacionamento melhor comigo antes, ela também tinha um bom relacionamento com a mãe, então não posso culpá-la totalmente por acreditar no que a mãe lhe disse, especialmente quando tinha provas, mesmo que as provas fossem textos muito enganosos tirados do contexto. E é claro que ela tinha muitas coisas a dizer sobre mim que não estavam disponíveis na forma de textos também. Depois de contar tudo isso para Jenny, convenci-a de que ela me traiu apenas porque eu a forcei a isso.
Ela teve um caso com um colega de trabalho e eu a peguei depois de quase 7 meses porque ela esqueceu o telefone quando foi ao banheiro um dia. Esse foi o fim do nosso casamento, e até esse ponto Jenny estava ao meu lado. Mas um dia, Cheryl conseguiu convencê-la a acreditar nesse lado feio de mim, e foi isso que ela usou para virar Jenny contra mim. Ela manipulou Jenny de maneira muito inteligente e fez tudo fora dos tribunais, nunca trazendo nada disso enquanto os advogados estavam presentes, porque então ela seria pega e eu saberia o que ela estava tramando. Então, ela fez tudo pelas minhas costas, e em questão de dias, Jenny mudou de lado, o que é como ela conseguiu a custódia. Ela nem precisou lutar muito por isso, porque já tinha feito o trabalho com Jenny, e agora minha filha não queria mais morar comigo. Por mais que eu a odeie, tenho que dar o braço a torcer, ela agiu de maneira muito esperta. Infelizmente, depois de quase um ano sem falar comigo, Jenny finalmente percebeu, porque ouviu Cheryl falando ao telefone com sua prima, que estava passando por um divórcio, e a aconselhando a fazer algo semelhante com a própria filha, fazer a mesma coisa que ela fez com Jenny. Tudo fez sentido quando ela ouviu isso, e então foi isso. Ela nem mesmo disse a Cheryl antes de voltar para casa, ela simplesmente saiu e deixou apenas um bilhete dizendo que estava tendo um pernoite na casa de um amigo, para que eu não tivesse problemas com isso. Uma vez que me contou tudo isso, disse a ela que agora ela estaria morando comigo, e ela parecia feliz com isso. Ela provavelmente esperava que eu ficasse bravo, porque ela me abandonou sem explicação por quase um ano, mas eu não a culpo. Culpo a mulher de 42 anos que se aproveitou da vulnerabilidade emocional de uma adolescente, ainda mais porque ela estava tendo dificuldades para processar o divórcio dos pais. Foi isso. Liguei para meu advogado de divórcio e disse a ele o que estava acontecendo. Eu não sabia o que poderia fazer para me vingar legalmente dela, mas então ele me informou que eu poderia fazê-la se encrencar por alienação parental intencional e, como ouvi isso da boca dela, seria muito mais fácil provar. Teríamos que pedir a custódia total e modificar o arranjo de custódia já existente para que Jenny pudesse morar comigo agora, e isso seria útil nesse contexto. Eu disse a ele para começar imediatamente o trabalho com a papelada, e ele fez. Depois de 2 dias, Jenny me disse que tinha recebido várias ligações da mãe perguntando onde ela estava, porque já havia ligado para a casa da amiga para perguntar sobre quando o pernoite terminaria, mas ela não estava lá. Então, Cheryl estava irritada e queria uma resposta para suas perguntas, porque já havia deduzido que Jenny provavelmente estava comigo. Decidi que não havia sentido em tentar esconder mais isso dela, já que ela ouviria do meu advogado em alguns dias de qualquer maneira. Liguei para ela e disse que Jenny agora estava morando comigo e que eu tinha ouvido o que ela disse para virar Jenny contra mim. Ela tentou se fazer de inocente quando eu trouxe isso à tona, mas eu não era tolo. Lembrei-a de todas as capturas de tela tiradas do contexto que ela usou para manipular Jenny. Eu disse claramente que ia garantir a custódia de Jenny agora e ela precisava se preparar para outro processo judicial, seja por difamação ou calúnia, por causa das coisas que ela me acusou. Eu estava furioso e não pensava muito antes de dizer as coisas que estava dizendo e, de repente, Cheryl e eu estávamos gritando um com o outro por causa do que eu disse a ela sobre outro processo judicial. Ela estava realmente irritada porque aparentemente já era ruim o suficiente eu estar tentando tirar sua filha dela e eu não tinha o direito de processá-la adicionalmente. Era ridículo ela estar reclamando disso porque, na minha cabeça, isso era o mínimo que eu podia fazer. Eu disse a ela que não importava o que ela sentia sobre a situação, isso ia acontecer e eu ia garantir que ela pagasse por tudo o que ela tinha feito comigo. Desliguei depois disso e não chequei meu telefone por horas, já que nem sentia vontade de falar com ela ou qualquer outra pessoa naquele momento. Depois, fui dar uma volta e deixei Jenny em casa sozinha por cerca de meia hora enquanto dava uma volta para me acalmar. Quando voltei para casa, Cheryl estava esperando na sala de estar por mim e Jenny estava sentada oposta a ela, parecendo que ia chorar. Foi a expressão de Jenny que realmente me deixou irritado, porque eu podia ver que ela tinha sido repreendida por Cheryl e, depois do que ela fez, ela não tinha direito de dizer uma palavra para nossa filha. Eu explodi com ela e começamos uma briga enorme depois que disse a Jenny para voltar para o quarto para que sua mãe e eu pudéssemos conversar. A parte louca era que ela nem estava brigando comigo por causa de Jenny, estava brigando comigo porque achava que um processo judicial era excessivo demais e que ela não podia mais pagar por isso.
Depois de algum tempo gritando, ela desabou e me disse que tinha perdido o emprego alguns meses atrás porque tinha terminado com o cara com quem tinha tido aquele caso e ele contou a todos sobre o caso deles, que ela tinha conseguido manter em segredo por muito tempo. Então, agora ela estava entre empregos, lutando com o dinheiro, e foi um alívio que Jenny descobrisse a verdade. Então ela ia morar comigo porque isso significava que ela teria que gastar menos com as coisas. Fiquei chocado com o que ela estava dizendo e que seu dinheiro, seu emprego e coisas do tipo eram mais importantes para ela do que sua própria filha. Depois de sua mini-crise, sentei novamente com ela e disse que ela era a pior mãe deste planeta e que merecia esse processo e tudo mais que viesse depois disso. Então pedi para ela sair e ela saiu, mas desde então ela me enviou muitas mensagens dizendo que estou sendo um idiota total por processá-la por algo tão insignificante, apenas por vingança. Eu não acho que estou sendo insignificante, mas não sei, talvez devesse ser um pouco menos, porque sinceramente eu não preciso realmente me esforçar para machucá-la. Jenny vai morar comigo agora e é isso que eu queria desde o início, mas também quero muito que Cheryl pague, então processarei minha ex-esposa agora, mesmo que ela esteja disposta a desistir da custódia de nossa filha depois de ter traído e mentido para nossa filha sobre mim. Atualização. Então, pessoal, não vou seguir em frente com o processo civil. Li os comentários e a maioria das pessoas não viu nada de errado no que eu estava fazendo, mas, para ser honesto, acho que quero resolver o caso da custódia antes de ir atrás de processar minha ex-esposa. A vingança não deve ser minha prioridade agora, deve ser o bem-estar da minha filha, e quanto menos envolvimento eu tiver com a Cheryl em qualquer capacidade, melhor para ambos. Eu disse ao meu advogado para cancelar o processo por difamação, mas obviamente ainda vamos seguir em frente com a modificação da custódia. Ela já foi notificada e vamos nos encontrar com um mediador em alguns dias. Minha filha já me enviou todas as provas de que preciso, e quando perguntei se ela queria que a mãe tivesse custódia parcial, ela me disse que não, e que queria que eu tivesse a custódia total. Depois do que aconteceu com a mãe outro dia, ela nem queria mais encontrar a mulher. Ela se desculpou profusamente por me deixar para trás e nem se incomodar em me dar uma explicação para seu comportamento. Aparentemente, quando a Cheryl veio outro dia, ela foi desagradável com a Jenny por se mudar para minha casa sem nem contar para a mãe sobre isso. Cheguei em casa apenas 10 minutos depois da chegada dela, e esses 10 minutos foram suficientes para Cheryl dar uma bronca na Jenny sobre como ela estava sendo ingrata e egoísta em toda essa situação de divórcio e custódia. Ela disse que não só estava magoando a mãe, mas também já havia me magoado primeiro, o que é verdade, mas, como eu disse, foi principalmente culpa da Cheryl. Ela só queria fazer a Jenny acreditar que tudo isso era de alguma forma culpa dela mesma, porque, como sempre, ela simplesmente não queria assumir a culpa, mesmo que fosse ela quem tivesse estragado tudo, e estou colocando isso de forma muito mais educada e respeitosa, mas a forma como a Cheryl falou com a Jenny foi muito mais brutal e cruel. Estive casado com essa mulher por pouco mais de 20 anos antes disso. Sei como ela pode ser cruel quando quer, e foi surpreendente que ela nem poupasse a Jenny de enfrentar esse lado dela. Fico feliz que nossa filha tenha voltado para mim, porque, obviamente, a Cheryl está muito mais interessada em coisas irrelevantes do que em ser uma boa mãe, então seja isso então. Atualização 2. Houve uma reviravolta realmente inesperada, mas não surpreendente. Cheryl decidiu que queria desistir completamente da custódia da filha. Fiquei chocado, assim como meu advogado, e não tínhamos ideia do que fazer quando soubemos disso. Tenho que dizer que fiquei chocado que ela realmente seguiu em frente com isso, porque até agora sempre acreditei que ela pelo menos teria um pouco de amor no coração pela Jenny. Não mais, no entanto, ela não quer nada além de viver sozinha e economizar dinheiro. É estranho, porque sei que ela está entre empregos e coisas do tipo, mas ser demitida de um lugar não significa que ela nunca mais vá conseguir um emprego. Isso é apenas uma fase temporária, então não consigo entender por que ela tomaria uma decisão tão permanente como a de renunciar completamente aos seus direitos parentais por causa de uma fase de sua vida. Hipoteticamente, mesmo que ela optasse apenas por direitos de visita, ela ainda não teria que gastar muito com a Jenny, exceto em um fim de semana ou 2 no máximo. Talvez nem isso, já que Jenny deixou bem claro que quer morar comigo e não com a mãe. É louco como ela está pronta para simplesmente abandonar a filha,
e tenho um pressentimento de que há mais nesta situação do que ela nos deixa ver. Cheryl trabalhava em uma empresa muito respeitada e era chefe de departamento, então ela ganhava muito bem. 3 meses sem um emprego não são suficientes para deixá-la quebrada ou algo assim. Ela também costumava ser muito cuidadosa com as economias, e a menos que ela tenha se esforçado muito para levar um estilo de vida gastador no último ano, ela não poderia ter possivelmente gasto todas as suas economias e se arruinado, não faz sentido. E eu sei que ela manteve o mesmo padrão de vida normal depois do nosso divórcio também, já que Jenny morou com sua mãe por 1 ano e ela confirmou que Cheryl não começou de repente a viver como uma milionária após o divórcio. Tenho minhas dúvidas e teorias, mas elas são todas improváveis por agora. Estou supondo que só tenho que agradecer aos meus astros da sorte por conseguir a custódia total de Jenny sem ter que passar pelo transtorno de mais uma batalha legal após o ano passado. Não acho que nenhum de nós queria isso, então, de certa forma, isso é bom para nós. Estranho, com certeza, mas ok. Atualização 3. Ei pessoal, então Cheryl abriu mão de seus direitos hoje. Foi emocional, tenso e realmente terrível, mas agora está feito. Jenny ficou chateado o dia inteiro, mas não há muito que possamos fazer. Cheryl abraçou e beijou sua filha na testa uma última vez antes de partir, mas foi a última vez previsivelmente. Não gosto de Cheryl e definitivamente não confio nela após todas as coisas que ela fez a esta família. Mas mesmo assim, ela foi uma parte importante desta família por um longo tempo e, mesmo que tenha feito muitas coisas erradas, é difícil esquecer os bons momentos. Eu me sinto mal, assim como minha filha, mas estamos lá um para o outro e esperamos passar por esses tempos difíceis juntos. Não sei mais o que dizer, porque, mesmo que eu estivesse me preparando mentalmente para este dia há um tempo, não sabia o quanto seria difícil quando finalmente acontecesse. E se acabou? Parece estranho. Jenny não vai ser mais filha legalmente de Cheryl, mas bem, é assim que é então. Não sei o que dizer ou como me sentir sobre tudo isso, mas meus sentimentos vêm em segundo lugar agora. Estou principalmente preocupado com Jenny. Ela é muito jovem e vulnerável para estar passando por tudo isso em sua idade. Simplesmente não parece certo para mim. Atualização 4. Olá a todos. Então, tenho grandes novidades para todos que estão acompanhando nossa história. E com grandes novidades, não quero dizer notícias felizes. É grande de uma forma que faz você querer gritar de frustração. Eu me encontrei hoje com um amigo que é primo de 2º grau de Cheryl. Não descobrimos a conexão até depois de começarmos a namorar, porque Cheryl não é muito próxima da família. Ela foi criada pela mãe e esse meu amigo era parente do lado do pai dela, que faleceu quando ela tinha 7 anos. De qualquer forma, estudamos juntos no ensino médio, então foi assim que nos tornamos amigos, mesmo antes de eu conhecer Cheryl. Nos encontramos para almoçar e eu tentei não falar sobre Cheryl ou Jenny ou a situação entre os 3 de nós, mas isso acabou surgindo organicamente quando meu amigo me perguntou como eu estava emocionalmente. E acabei contando a ele tudo sobre o tipo de turbilhão emocional pelo qual passei nas últimas semanas. Não tinha falado sobre essas coisas em detalhes com nenhum dos meus amigos porque parecia pessoal demais e perturbador para discutir. Falei sobre isso com meus pais, mas todo mundo sabe que não é a mesma coisa que discutir com um amigo. E meu advogado, ele é meu amigo, mas também é um advogado, então foi difícil ter uma conversa franca com ele sobre essas coisas sem que se transformasse em uma discussão sobre nosso próximo passo legalmente. Então, isso foi praticamente a primeira vez que falei sobre isso com um amigo e, meu Deus, sou tão sortudo que fiz isso. Quando comecei a contar a ele como Cheryl abriu mão da custódia de Jenny e assinou seus direitos porque perdeu o emprego e queria economizar dinheiro, ele começou a parecer realmente confuso e tive que parar para perguntar por quê. Então ele me disse que a razão pela qual me perguntou como eu estava lidando com o divórcio foi porque viu as postagens de Cheryl em sua conta do Facebook onde ela estava de férias em alguma praia com seu namorado. Ele imaginou que era sobre isso que eu estaria falando, mas eu segui outro caminho e foi assim que descobrimos que Cheryl tinha me enganado completamente. Provavelmente, ela não tinha perdido o emprego e nem tinha terminado com o namorado. Tudo era apenas uma estratégia realmente barata, repugnante e patética para me fazer aceitar Jenny de volta, para que ela pudesse viver sem filhos.
Eu não conseguia acreditar no que via quando meu amigo me mostrou postagens dela sorrindo e rindo felizmente com seu namorado em um iate. Certamente não é assim que uma pessoa quebrada entre empregos se comportaria. Eu não poderia ter visto essas postagens sozinho porque estou bloqueado, e também Jane está, e durante o divórcio todos os nossos amigos em comum escolheram o meu lado porque, claro, ela me traiu, então eles também não a seguiam. Mas, felizmente, ela esqueceu de cortar todos os laços comigo, e sua prima ainda estava em sua lista de amigos. Fiquei horrorizado quando descobrimos a verdade, porque era louco pensar que ela tinha ido tão longe apenas para não ter que lidar mais com a responsabilidade de Jenny. Se esse fosse o caso, ela poderia ter me contado e eu teria aceitado Jenny de bom grado, mas não. Ela queria se retratar como a vítima e assim fez algo tão baixo que eu literalmente não conseguia nem me expressar depois de ver aquela postagem dela. E meu amigo e eu apenas sentamos em silêncio à nossa mesa por um tempo enquanto eu tentava processar isso. Tentei inventar desculpas para ela na minha cabeça, mas simplesmente não consegui. Eu já tinha feito o suficiente por ela nos últimos meses, mas simplesmente não pude desculpar esse comportamento, não depois que ela voluntariamente escolheu machucar Jenny apenas para se divertir. Lembro-me de como Jenny estava emocionalmente devastada no dia em que abriu mão de seus direitos como mãe, e, como se isso não bastasse, agora descubro que era nada além de uma grande mentira que ela nos contou para se proteger. Não sei o que fazer agora, especialmente porque sei que tenho que contar a Jenny. Eu lhe devo a verdade, e sei que isso vai partir o coração dela, mas a garota precisa saber. Atualização 5. Eu contei a verdade para minha filha apenas algumas horas atrás. Estou surpreso com a maneira como ela está lidando com isso tão bem, parece que ela cresceu da noite para o dia. Depois que contei a verdade a ela apenas deu de ombros e disse que não importava mais para ela. Ela já tinha cortado relações com a mãe no dia em que saiu de casa para voltar para mim e se desculpar, e o dia em que Cheryl abriu mão de seus direitos foi praticamente a última gota para ela. Então agora não importa para ela o que ela faça e quais mentiras ela nos conte. Se ela queria se livrar de nós tão desesperadamente, deveria apenas ter nos contado a verdade. Não é como se Jenny tivesse tentado forçar um relacionamento com Cheryl, e nem eu teria pedido pensão alimentícia ou qualquer coisa do tipo. Eu ganhava bem o suficiente por conta própria e estava sustentando nossa família por um bom tempo antes de Cheryl começar a trabalhar. Então é isso, suponho. Não vamos atrás dela nem nada, apenas vamos deixar tudo isso para trás. Decepcionado que ele não tenha seguido com o processo. Se sua filha nunca tivesse ouvido acidentalmente a verdade, então essas mentiras poderiam ter destruído o relacionamento deles pelo resto de suas vidas. Processar por isso não é mesquinho.